Começa agora Espiritismo e Segurança Pública. Apresentação: Isadino dos Santos, Demétrio Loríquio e Bismael Moraes. Caríssimos ouvintes, o programa nosso é Espiritismo e Segurança Pública e hoje nós estamos trazendo aqui um convidado especial para o nosso programa aqui, que é muito importante para a doutrina espírita e para a humanidade também. Porque além da divulgação que nós fazemos dessa doutrina bendita, nós precisamos, para essa humanidade materialista, comprovações da imortalidade da alma, das comunicações com o plano espiritual, e tudo isso que Kardec trouxe para nós através de mensagens do Espírito de Verdade. Então, com a palavra, quero cumprimentar o doutor João Alberto Fiorini de Oliveira. Muito boa tarde, doutor Loríquio. Fico muito honrado em participar na Boa Nova. É uma satisfação, uma felicidade muito grande, viu, doutor Loríquio? Tá certo. Bom, é mais aqui para nós, aqui, porque nós tivemos tanto tempo juntos, depois agora nós estamos tanto tempo também distante, mas sempre trabalhando, né, doutor Fiorino? Sempre trabalhando, e trabalhando por uma causa boa, uma causa científica, não é verdade? Sim, então, pode falar. Bem, doutor Loríquio, essa pesquisa, num prazo de 10 anos, eu me aposentei com muita honra, sou colega do senhor como delegado de polícia, atuei quase 30 anos lá em Curitiba, no Paraná, onde eu fui o delegado-chefe do Serviço de Identificação Criminal subordinado a uma agência de inteligência. E lá trabalhei quase 30 anos na identificação de criminosos, mais ou menos 76 mil criminosos. Isso me trouxe muita experiência, né, doutor, na identificação de pessoas, sobretudo criminosos. Mas eu pedi aposentadoria em 2011 para poder fazer essa pesquisa atualmente, que é das marcas e sinais de nascimento, que seria a maior evidência da existência do além-vida, da vida espiritual, da vida após a morte e sobretudo, da reencarnação. Então, doutor Loríquio, para eu fazer essa pesquisa, eu reuni mais de 5 mil mulheres numa página da internet, de preferência mulheres que fossem casadas, que poderiam engravidar do marido, que tiveram filhos, que poderiam ter filhos. E, a partir de então, eu comecei a indagar para essas mulheres se elas tinham filhos que apresentavam marcas de nascimento. E, a partir de então, a primeira mãe de uma cidade de Campinas, uma jovem mãe, ela mandou uma imagem de uma borboleta no antebraço esquerdo da filha, uma silhueta da borboleta. E aí eu perguntei para a mãe, falei, olha, por que a sua filha nasceu com essa marca? Ela falou, olha, é simples, eu explico para o senhor, é que quando eu estava grávida, eu estava tão ansiosa, tão emocionada de ter uma filha, que eu decorei o quarto com imagem de borboleta, meu marido pintou um quadro de borboleta, o lençol era de borboleta, e a partir do nascimento ela veio com essa imagem do animal no braço. E eu fiquei, sinceramente, doutor Loríquio, desestimulado e desanimado já com essa primeira informação, porque eu falei, olha, então essas imagens que vêm no corpo, que a medicina chama de doença benigna, a dermatologia chama essas marcas de nevomelanócito congênitos, porque é congênito que nasce consigo. Então eu pensei, olha, isso aí não tem nada a ver com a reencarnação, pode ser a imagem do pensamento da mãe, da gestante. Bom, aí, doutor Loríquio, eu consultei os livros do Chico Xavier, Gabriel Delane, Ernesto Posano, e todos esses autores, inclusive o nosso saudoso médium brasileiro Chico Xavier, já tinha visto e feito um estudo em 1920, e com dados bibliográficos, por exemplo, o Ernesto Posano catalogou centenas de marcas de nascença de mães que tinham, por exemplo, emoções, tinham traumas, tinham sustos.
às vezes elas tinham vontade de comer um alimento e não comia, e todas essas imagens do subconsciente dessas gestantes acabava somatizando no feto, no corpo da criança, primeiro no perispírito e depois no corpo físico. Mas o Chico Xavier deixou bem claro que haveria futuramente um estudo que poderia mudar a biologia, a medicina, onde seria esclarecido essas imagens chamadas de ideoplastia, sabe, doutor Lorica? E a parapsicologia chama de escotografia. Certo. Então, doutor, eu reuni centenas de marcas, essas mulheres começaram a me mandar as marcas. Então, essa menina nasceu com a borboleta, a outra mãe estava debaixo de uma árvore, caiu uma folha, ela pensou que fosse um inseto, com susto ela bateu a mão na coxa, caiu, aliás, na perna, e a filha nasceu com a mão dela direitinho, inclusive foi medida a mão, aos dedos da mãe, que se encaixava direitinho naquela mancha com a marca da mãe. Depois a outra mulher também, debaixo de uma árvore, caiu uma folha, ela pensou que fosse algum bicho, ela bateu a mão, mas quando ela percebeu que era folha, a filha nasceu com a folha. Bom, e assim, doutor Lorica, eu reuni nesse livro inúmeras fotografias, por exemplo, de serpente, a mãe estava grávida, sofreu um bote de uma serpente, a filha nasceu com a serpente no rosto. E só para o senhor ter uma ideia, o Gorbachev, o ex-presidente russo, ele tem aquela mancha na fronte, na testa, porque a mãe gostava de passar as férias num arquipélago lá na Rússia que tinha aquela silhueta. Então, eu cataloguei números, crianças que nascem com números, mapa, até pedaço de pizza, todo tipo de animais. O que mais constou de animais é a ave, porque a mulher pensa muito na cegonha. E aí eu pensei o seguinte, eu falei, como que eu vou provar agora a reencarnação se a imagem está vindo da mente da mãe, né? Se a mãe está somatizando essa imagem. Então eu tinha que fazer algo, doutor Lorica, que a mãe não poderia pensar durante o estágio de gestação, porque durante esse estágio, a mulher, na verdade, ela entra num estado mediúnico. E o fluido vital do corpo, que consequentemente circula no sangue, estaria imprimindo essa imagem no corpo do feto. Então eu pensei, eu afunilei a pesquisa e comecei a pensar em imagens que a mãe não poderia imaginar durante os 9 meses. E aí eu pensei nas marcas, por exemplo, de cesariana. Eu falei, bom, se a mãe não passou pela cirurgia da cesárea e uma filha nasce com a marca de cesariana, como é que a mãe iria transmitir uma imagem dessa no corpo da filha? Aí eu pensei, por exemplo, traqueostomia na região da traqueia, nos punhos, em caso de suicídio, depois em caso de cirurgias em geral no corpo humano e depois em razão de mortes através de projéteis de armas de fogo e de armas brancas. E foi interessante porque vieram as marcas do baixo ventre, do abdômen da criança, e a mãe ficou assustada, ela falou, olha, seu Fiorini, por que a minha filha, como é que o senhor soube que a minha filha tinha uma marca abaixo do umbigo? Eu falei, olha, a senhora pergunta para ela. Aí a menina com 5 anos, doutor Lorica, inclusive essa mãe, depois se o senhor quiser entrevistá-la, todas essas mães, elas estão à disposição para colaborar com a doutrina espírita. Ela falou, aí a menina falou, olha, me cortaram aqui, porque quando eu morri, ela não sabia dizer, falou um corte, porque uma criança de 5 anos não sabe falar que é cirurgia, né? E ela disse que quando ela foi ter uma criança, ela morreu no parto, para a criança nascer, e que ela seria a irmã da avó da mãe dela, ela seria a irmã da bisavó dela. Aí deu informações na região, numa região que ela morou ali perto de Sorocaba, e inclusive que o banheiro era ruim, que não era bom para tomar banho, que tinha umas vacas, sofreu até um ataque de vários bois, e tudo foi confirmado que seria a memória extracerebral. Então, aí a segunda moça, doutor Lorica, mandou uma marca do punho.
E aí eu perguntei para ela, falei, por que você tem essa marca aí nessa região do punho? Ela falou, olha, eu me suicidei na outra vida, utilizando lâmina, que seria a gilete. Só que a mão que cortou aquele punho dela, que seria a artéria radial, ficou sem as pontas dos dedos e a unha. E quando ela começou a comentar essa vida passada, o punho dela começou a sangrar. Eu até acho que eu não me lembro se eu mandei para o senhor essa foto. E aí ela tentou também nessa vida 5 vezes o suicídio, mas com calmantes, com medicamentos, aliás. E aí eu fui falando da doutrina espírita, aquela marca foi aos poucos desaparecendo do punho. Bom, e depois, em seguida, veio uma marca da região do seio de uma criança, uma menina também de 8 anos, e indagado o porquê ela tinha aquela marca, ela disse que era um dreno, que ela fez mastectomia, a remoção daquele seio, e que doía muito quando utilizava o dreno. E aí ela ficou com a marca nessa vida. Então, essas marcas, doutor Demetrio Lorica, inúmeras outras marcas, aí com tiros, né? Aí teve uma mulher mandou uma marca de um cisto na região da cabeça, e segundo ela teria morrido com um armamento militar, foi na Guerra dos Farrapos. Só que interessante, doutor Lorica, quando envolve a marca que vem do feto, do inconsciente do feto, e não do subconsciente da mãe, que é a marca de animismo, ela vem sem os pelos. Então, a marca da reencarnação, ela vem sem os pelos, que é a alopécia areata. E quando é a marca da mãe, por exemplo, teve o caso da mãe que queria comer torresmo, quando estava grávida, deu o filho e ela não pôde comer, o filho nasceu com a marca, com o torresmo no ombro, e cheio de pelos, da hipertricose. Então, eu fui catalogando, doutor, fui fazendo todo esse trabalho. Aí eu pensei o seguinte, falei, bom, para comprovar, então, a existência do espírito, do corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito, e, sobretudo, ao nosso tema principal, que seria a reencarnação, eu tenho que fazer alguém nascer com uma marca. E depois alguém que vai morrer, que nasceria com a marca. Porque isso aí, doutor Lorica, já foi muito comentado nas sessões, tem ata de sessão espírita na França, e já foi feito isso aí, só que nós não tínhamos conhecimento desses livros, nunca nos reunimos pesquisa nesse sentido, né? Então, uma das moças se candidatou para ter um filho, uma criança, e durante a gravidez... Doutor Lorica, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode continuar. Eu só quero que você me diz uma coisa, tudo que você está colocando está baseado nos seus 2 livros anteriores também, que são livros científicos. Esse agora que você está falando, que você não deu o nome ainda para o público, ele está fundamentado bem cientificamente, catalogado com toda essa experiência que é importante. Sim, senhor, doutor. Exatamente. Esse último livro chama Marcas da Reencarnação, e a venda dele será na Aliança Espírita em São Paulo. Mas futuramente eu vou doar os direitos autorais ou para a Federação Espírita Paulista de São Paulo ou para a Casa André Luiz, porque eu devo muito a essa conceituada casa de ajuda espiritual, né? De grande ajuda que eu recebi muito aí na Federação Espírita, tratamento meu da família. Bom, então, doutor Lorica, continuando. Sim. E aí a mãe aceitou ter o filho, ela engravidou, eu falei, então eu vou criar uma hidroplastia, porque as mães já tinham me ensinado tanto esse assunto, doutor, porque eram milhares de mulheres, né? Eu aprendi. Aí eu falei, olha, você faz o seguinte, o que você quer marcar na alma da tua criança quando ele estiver no teu ventre? Ela falou, olha, seu Fiorino, eu quero uma imagem do santo, aliás, do arcanjo Miguel, porque o meu marido nasceu no dia 29 de setembro e é devoto desse anjo, e eu quero um menino, inclusive, se for do sexo masculino, eu vou pôr o nome de Miguel,
e quero a marca dele. Eu falei, bom, então você faz o seguinte, eu tinha lido as obras do Chico Xavier, o Chico Xavier falou que tinha uma mãe que ficava adorando um santo lá numa igreja, e o filho nasceu igualzinho o santo, sabe, doutor? Então eu fui pegando as informações, aí passei para ela, todo dia eu mandava ela ir na igreja, ela adorava o santo, olhava a espada lá do arcanjo, e aí comprou anjinho, e aquelas coisas que ficam na mente da mulher, né? Aí o menininho nasceu, o garotinho nasceu quase que no dia 29 de setembro, nasceu uns dias antes, só, doutor, porém, eu fui num cartório, e hoje eu tenho a maior testemunha nossa da existência da espiritualidade, do espírito, do perispírito e da reencarnação, é um cartório lá de Campinas, porque antes do menino nascer, eu fui no cartório e fiz um documento, uma declaração. Aí o cartorário falou, o que o senhor quer registrar aqui no cartório? Eu falei, olha, senhor, eu sou um pesquisador da doutrina espírita, e eu vou fazer uma criança nascer com uma marca, então eu quero registrar, fazer uma previsão, um registro que prevendo essa possibilidade daqui a alguns meses. Ele falou, olha, eu nunca vi isso aí. Eu já vi gente que fala que vai acabar o mundo, que vai acontecer isso, aquilo, mas já que o senhor vai pagar o documento, paguei inclusive R$100, viu, doutor? E fiz o documento. E aí o menininho nasceu, eu tenho um documento provando que eu conseguiria isso, embora foi a mente da mãe, da criança que fez, e o menino nasceu, ela queria, no documento consta que ele teria a imagem do arcanjo na região lombar inferior, do lado direito, e só que eu não sabia qual era a imagem, porque isso aí é o subconsciente da mãe, e aí mas coloquei que era a imagem do arcanjo, e o menino veio com uma estrela de 5 pontas e um tipo de uma espada, uma cruz, né? Mas só que eu até mandei a foto para o senhor. Então, se me permite, doutor Lorico, só para completar o raciocínio. Pois não. Eu pensei o seguinte, o doutor o Gabriel Delaine, na obra dele, falou que em 1921 nasceu um gatinho com o número 1921. Então, eu peguei todos esses dados, aí está tudo no livro, viu, doutor? Tudo do Gabriel Delaine, do Ernesto Posano, do Chico Xavier, da Emmanuel, André Luiz, tudo que eles falam disso aí, eu coloquei tudo. E aí, o segundo o Chico Xavier, ele falou que quando a gata estava prenha, quis pegar um ratinho que se escondeu num saco de farinha, que tinha a data de 1921, quando essa gata foi tentar no encalço do ratinho, a dona dele frustrou o encalço dele, aquela captura, porque ela ficou com medo que pudesse trouxer qualquer prejuízo para o feto, no caso que os gatinhos que estavam no ventre da gata, e aí ela não pegou o ratinho, mas ela ficou horas a fio vendo aquele saco com número, e aí nasceu o gatinho com número. Então, doutor Lorico, eu tinha que fazer um animal nascer também com número. Aí uma médica veterinária, cientista, ela fez o seguinte, ela pegou uma raça de cães ingleses que tem marcadores no pescoço. E essa cadela tinha acabado de dar a cria para esses cachorrinhos, e colocou uma outra cadela brasileira que não tinha marcadores, tipo uma coleira no pescoço, para visualizar aqueles cachorrinhos que ela tinha dado cria. E a emoção, o senhor veja que é interessante, o animal também tem o pensamento, tem emoção igual o ser humano. E aí a cadela brasileira deu cria com os cachorrinhos, com os marcadores, esse tipo de fenótipo. Então, doutor Lorico, só aí eu já tinha comprovado a existência do espírito, né, o pensamento, o corpo mental, do perispírito, o corpo espiritual, porque o pensamento ele somatiza no perispírito antes de somatizar o corpo físico. Então, aí nós tínhamos que comprovar esse fenômeno através da reencarnação. E aí o fato aconteceu, foi em Campinas. Aí uma moça ainda jovem, ela
ela tinha acabado de perder o marido, que havia falecido, com 38 anos, mas o marido manifestou interesse, embora não conhecendo muito sobre doutrina espírita e sobre a reencarnação. Ela falou: olha, se existe mesmo esse fenômeno da reencarnação, eu quero reencarnar antes da minha morte. Isso ele falou em vida, né, doutor? Sim. Eu quero reencarnar porque eu amo muito a minha esposa, a minha filha. Ele só tinha uma filha, e não me importo que seja até no sexo feminino. E realmente ele faleceu, acabou morrendo. A filha dele ficou grávida, estava grávida, ela não sabia, não tinha ideia nenhuma dessa marca que poderia ser feita através da mente, porque poderia atrapalhar a pesquisa. Ela foi numa casa espírita, e a médium falou: olha, você tem um senhor aqui do lado, deu as características, e esse homem está dizendo que vai reencarnar como sua filha. E ele, como era canhoto, ele virá agora canhota, né, uma menina canhota, e para provar que é ele virá com uma marca no ombro direito. Aí eu pensei, falei, puxa, eu vou fazer o documento novamente no cartório, e já que o fato era em Campinas também, eu estava morando lá na época, certo. E eu vou ter um documento da prova científica da reencarnação antes da criança nascer. Só que a criança, doutor Lorico, a menininha nasceu, não prematura, mas nasceu 2 semanas antes. Eu já estava preparando para ir para o cartório, e aí não deu tempo de eu fazer o documento. Só que a criança nasceu conforme a médium havia comentado da marca. Muito bem. Aí eu falei... Doutor Fiorino, muito bem. O técnico já está avisando que nós estamos com 2 minutos só restante do programa, e você não precisa se preocupar tanto com cartório, tudo, porque a sua tese já está em livros. Isso é importante para a ciência. E eu peço para você que esses livros sejam encaminhados como presente para tantos irmãos nossos que estudam na física, na biologia e na química, e para que eles, exato, e para que eles tenham ciência de tudo isso aí importante que você está trazendo à tona. E, doutor Fiorino, tenha certeza, esse livro que você está trazendo para o público agora, que nós vamos recomendar, é um marco na doutrina espírita. Porque isso aí, essa comprovação é o que nós estamos precisando agora. E você vai mostrar que essa comprovação dessas coisas que atinge o plano espiritual e o corpo espiritual na realidade, não buscar nas coisas materiais, como muita gente busca Deus no macrocosmo, busca a biologia só dos animais. Não, precisa procurar no microcosmo, como você está fazendo. Aí nós vamos encontrar o caminho da vida espiritual, o caminho da reencarnação, o caminho da comunicação, isso é, a interligação entre as duas vidas. Então, tem 1 minuto só, você se despede do público e nós prometemos dar outras oportunidades para você trazer mais esses casos importantes para a doutrina. Eu agradeço muito, viu, doutor Lorico? E o senhor receba a minha admiração de sempre, e como um profissional exemplo para todos nós, e estou sempre à sua disposição, e que Deus ilumine sempre o senhor aí nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita, e agradeço de coração por essa oportunidade, e o senhor e todos que ouvirem esse programa, que fique na paz de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, nós estamos encerrando o programa Espiritismo e Segurança Pública, onde nós tivemos a honra de ouvir todos esses detalhes científicos do nosso amigo, querido doutor João Alberto Fiorini de Oliveira. Você ouviu Espiritismo e Segurança Pública.